Olá, meu nome é Felipe Silva Alves e neste vídeo vou apresentar o relato técnico do meu trabalho final do curso de pós-graduação em Engenharia e Arquitetura de Software. O tema do trabalho é baseado na redução de acoplamento em sistemas multicanais bancários por meio da criação de um microserviço de geração de faturas, que foi baseado em um estudo de caso real vivenciado em uma empresa de tecnologia voltada para o setor bancário. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar qual era o problema, como a solução foi pensada do ponto de vista arquitetural e quais os resultados técnicos e organizacionais foram alcançados. Contextualização do trabalho. O setor bancário passou por uma transformação digital muito intensa nos últimos anos. Hoje, os clientes não acessam mais o banco por um único canal. Eles utilizam aplicativos mobile, internet bank, portais web, terminais de autoatendimento e até canais convencionais como o WhatsApp. Cada um desses canais consome serviços digitais, que normalmente são expostos por APIs. O problema começa quando essas APIs são desenvolvidas de forma isolada e sem uma estratégia arquitetural centralizada. O problema analisado nesse trabalho está relacionado especificamente à geração de faturas em PDF. Antes da intervenção, cada canal possui a sua própria API para gerar a fatura em PDF do cliente. Essas APIs eram mantidas por times ágeis diferentes, com prioridades, prazos e interpretações próprias das regras de negócio. Como consequência, qualquer alteração na fatura, seja ela regulatória, fiscal ou de layout, precisava ser replicada em vários sistemas ao mesmo tempo. Isso acabava gerando retrabalho, risco de inconsistência e dificuldade da governança. Diante disso, o problema central pode ser resumido na seguinte pergunta: como garantir padronização, consistência e governança na geração de faturas bancárias em múltiplos canais digitais, reduzindo retrabalho e dependência entre times? O objetivo central deste trabalho é apresentar uma solução arquitetural que seja capaz de centralizar a geração de faturas em PDF em um único ponto de acesso. Essa proposta busca reduzir o acoplamento entre canais, eliminar a inconsistência, melhorar a governança técnica e aumentar a eficiência dos times de desenvolvimento, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista organizacional. Esse trabalho está organizado nos seguintes tópicos: referencial teórico, método da produção técnica, contexto da situação-problema, tipo de intervenção e mecanismos adotados, resultados obtidos e análise, e a conclusão. O referencial teórico, que sustenta a solução, é baseado principalmente em três pilares: arquitetura de microserviços, APIs REST e arquitetura Cloud Native. Esses conceitos orientam decisões que impactam diretamente a escalabilidade, governança e redução de acoplamento. A arquitetura de microserviços propõe dividir o sistema em serviços pequenos, independentes e com responsabilidades bem definidas. Isso permite que cada serviço evolua de forma independente, reduz o impacto de mudanças e melhora a escalabilidade do sistema como um todo. Uma API REST é uma interface de programação de aplicativos, daí a sigla API, que segue os princípios de design do estilo Architecture REST, que é a transferência de estado representacional, que é utilizado para conectar sistemas distribuídos. As APIs REST oferecem uma forma leve de criar as APIs web e são amplamente usadas para facilitar a troca de dados entre aplicações, serviços web e bancos de dados,
além de conectar componentes em arquiteturas de microserviços. A arquitetura Cloud Native complementa essa abordagem ao permitir que os sistemas sejam projetados desde o início para rodar em ambientes de nuvem. Os serviços são empacotados em containers, que garante a padronização do ambiente de execução. Com a orquestração, é possível escalar automaticamente a aplicação, aumentar a resiliência e melhorar a observabilidade, garantindo alta disponibilidade mesmo em períodos de pico de requisição do software. O método adotado foi o estudo de caso, com uma abordagem qualitativa e descritiva. Trata-se de um relato técnico profissional baseado em uma experiência real dentro de uma organização. Para o estudo de caso, foram utilizados procedimentos como observação direta dos sistemas existentes, participação ativa no desenvolvimento da solução e análise dos incidentes. Já na abordagem qualitativa, foi identificado que a principal dor dos times era o código duplicado e, para a gestão, era o risco da divergência do produto entre os canais. Para essas abordagens, foram utilizados dados primários como logs, incidentes, testes e experiência prática dos times, além de dados secundários como documentação técnica e literatura especializada. O contexto da situação-problema abrange sobre a organização estudada e o problema apresentado para o estudo de caso. A organização analisada é uma empresa de tecnologia voltada para o setor bancário de grande porte, que possui múltiplos times ágeis que utilizam um framework Scrum e milhões de clientes ativos. Os times ágeis são pequenos grupos de pessoas que trabalham juntas para entregar valor ao negócio rápido. Já o Scrum é uma ferramenta popular para organizar esses times. Ele usa ciclos de trabalhos curtos chamados de sprint, que geralmente vão de 1 a 4 semanas, para adaptar projetos passo a passo. Antes da intervenção, cada canal possui a sua própria lógica de geração de faturas em PDF, o que acabava gerando inconsistência, alto custo de manutenção e baixa agilidade. Diferenças sutis no layout ou valores divergentes na fatura entre os canais acabavam impactando muito a confiança do cliente no produto. Qualquer alteração regulatória exige alterações em diferentes códigos-fontes distintos, causando duplicidade de regras e um trabalho muito oneroso, principalmente para validar e revalidar as regras implementadas, e os testes em diferentes canais. Esse retrabalho poderia causar riscos ao negócio por divergência das informações entre os canais. A solução antiga era baseada na arquitetura monolítica, onde todos os processos são altamente acoplados e executados como um único serviço. Isso significa que se um processo do aplicativo apresentar algum pico de demanda, toda a arquitetura deverá ser escalada. A complexidade da adição ou do aprimoramento de recursos em aplicativos monolíticos aumenta com o crescimento da base de código. Nessa arquitetura, possui muitos processos dependentes e altamente acoplados, que aumenta o impacto da falha de um único ponto do processo. A solução adotada foi a criação de um microserviço único de geração de faturas em PDF. Esse serviço recebe os dados brutos, aplica todas as regras de negócio, gera o PDF e devolve a fatura para os canais consumidores. Como são executados de forma independente, cada serviço pode ser atualizado, implantado e escalado para atender à demanda de funções específicas de uma aplicação. Microserviços é uma abordagem de desenvolvimento de software em que o software é construído como uma coleção de serviços pequenos,
autônomos e flexíveis, focado em uma única funcionalidade. O microserviço foi desenvolvido na linguagem de programação Java junto com o framework Quarkus e foi implantado em Container Docs e orquestrado pelo Kubernetes. A infraestrutura antiga era baseada na arquitetura on-premise. Essa arquitetura é instalada localmente na infraestrutura da empresa e, por esse motivo, ela tem como premissa ser de total propriedade e responsabilidade da empresa. As desvantagens dessa arquitetura se baseiam na complexidade em manter os dados na própria empresa e ter uma equipe especializada para fazer essa administração, e por necessidade de fazer compras de novos equipamentos, caso haja um pico de consumo no serviço. Já a Cloud Native é uma abordagem de desenvolvimento de software em que permite criar sistemas altamente escaláveis, resilientes e ágeis. Na solução foi adotado o provedor de nuvem da Amazon, o AWS, e também foram implementadas tecnologias como cache, pipeline de CI/CD, monitoramento com as ferramentas Prometheus e Grafana, além de observabilidade com logs e métricas. Ao adotar essa abordagem nativa de nuvem, as empresas não precisam investir na aquisição de novos equipamentos e a manutenção de infraestrutura física, que é muito cara. Isso resulta em economias de longo prazo nas despesas operacionais. A arquitetura proposta para a solução foi a seguinte: aqui, os canais fazem a chamada API REST no endpoint API/faturas, com um contrato de request e response bem definido. Dentro da API, é aplicada todas as regras de negócio, cálculo de fatura, template do PDF e é retornado o PDF da fatura para o canal consumidor. Essa API foi feita na linguagem Java, versão 21, e com o framework Quarkus, que é ideal para aplicação em nuvem. Os dados para a geração da fatura são consumidos de um banco de dados DB2, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. A aplicação também possui um cache de algumas faturas geradas, para melhorar ainda mais o desempenho das requisições feitas pelos canais. Essa API é empacotada em um container Docker, com todas as libs e dependências necessárias para rodar essa API, deixando o ambiente bem padronizado. Esses containers Docker são orquestrados pela ferramenta Kubernetes, que gerencia essas aplicações e escala esses containers, caso haja um pico de requisição nessa API, principalmente em dias de fechamento da fatura. O Kubernetes cria novos containers e balanceia essa carga de chamada entre eles, para que a API continue disponível mesmo com alta demanda de requisições. A arquitetura também possui uma pipeline de CI/CD, que é uma esteira automatizada de integração de código, contínua e testes. Essa esteira executa todos os testes da API, valida a qualidade do software e faz o deploy, que é a entrega do software no ambiente desejado, para acelerar ainda mais o desenvolvimento. Possui também ferramentas de monitoramento, como o Prometheus, que coleta métricas da aplicação para detectar anomalias e prevenir problemas. Ele é integrado com a ferramenta Grafana, que gera um dashboard interativo de acordo com as métricas coletadas pelo framework Prometheus. E para a parte de logs e traces, é usado o CloudWatch da própria Amazon, que atua como uma sala de controle do software, que automatiza as respostas a incidentes e otimiza a infraestrutura, analisando o uso de CPUs, latência e o tráfego de rede, para gerar alarmes pré-definidos para o time de desenvolvimento, para que quando ocorra um erro, ele seja feita uma atuação imediata para a correção desse problema. Os resultados e análises obtidos foram os seguintes. Do ponto de vista técnico, a solução eliminou inconsistência entre os canais,
reduziu falhas e facilitou a evolução das regras de negócio. Do ponto de vista organizacional, houve uma grande redução da dependência entre os times, pois o microserviço agora é mantido por uma única equipe independente do canal e aumento da agilidade na melhoria da governança dessa API. O principal aprendizado obtido com esse estudo foi que decisões arquiteturais podem impactar diretamente o negócio, se não forem bem estruturadas. A centralização estratégica do software, quando bem aplicada, reduz a complexidade e melhora a qualidade do produto para o cliente final. A conclusão desse trabalho se baseia nos principais resultados obtidos e nas limitações e recomendações de relatos futuros. Concluiu-se que o objetivo do trabalho foi alcançado, com a solução eficaz, escalável e que reduz o acoplamento e o retrabalho das equipes de desenvolvimento de software. Essa solução é replicável para outros contextos dentro da própria organização. E o estudo demonstrou que a descentralização da geração de faturas em PDF era um gargalo muito grande na organização, que gerava muitos incidentes para correção e até processos judiciais dos clientes, por informações divergentes ou desatualizadas entre os canais. Como limitações, destacou-se o esforço inicial das equipes em fazer essa migração do consumo dos canais para um novo microserviço, e a construção do mesmo enquanto as APIs eram atualizadas com novos desenvolvimentos. Como recomendação, propõe a evolução do versionamento da API seja bem documentada, para garantir um histórico de alterações e focar na escalabilidade, principalmente em dias de fechamento da fatura, para que a API continue no ar, agora que o consumo tem um ponto único de consumo entre vários canais. E por fim, aqui está o referencial bibliográfico utilizado no estudo de caso e também foi utilizado para montar a solução da arquitetura, demonstrando os benefícios e os trade-offs dessa migração. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.